painel, ou bem regressados a este segundo painel. É sempre um pouco difícil, enfim, com um intervalo curto, regressar para retomar os trabalhos. Dentro da ordem do programa e passando de um primeiro painel que intencionalmente foi mais transversal para painéis que abordam um conjunto de temas na especialidade, temos o segundo painel que se vai agora iniciar, tendo como tema geral independência e transparência das autoridades reguladoras, o emergente direito sancionatório comum das entidades reguladoras e a estrutura orgânica e de governo das autoridades reguladoras. Temos dois excelentes membros deste painel, meus colegas e, se me permitem, amigos da Faculdade de Direito e do Grupo Jurídico-Económicas, o professor Miguel Moura e Silva, que abordará fundamentalmente ou prioritariamente a primeira parte do tema que referi, o emergente direito sancionatório comum das entidades reguladoras, e o professor Nuno Cunha Rodrigues, que se concentrará fundamentalmente na estrutura orgânica e de governo das autoridades reguladoras. Tendo em conta o nosso atraso já incorrido com o primeiro painel, eu não me alargaria em muito mais considerações, que de resto seriam cansativas para a audiência depois da minha presença no anterior painel, e passaria imediatamente a palavra ao professor Miguel Moura e Silva, agradecendo uma vez mais a disponibilidade para esta intervenção. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui o convite ao professor Luís Moraes e permitam-me que aproveite a ocasião para fazer algum cross-selling aqui dentro das atividades do IDEF e do Instituto Europeu, uma vez que nós estamos também a preparar uma lei-quadro das entidades reguladoras anotada, que espero seja publicada no início do próximo ano e por isso também agradeço este convite e a realização desta conferência que nos permite ter aqui já uma antecipação de muitas das questões que são colocadas por esta lei. Antes de iniciar a minha apresentação, permitam-me só uma declaração de interesses. Para além destas funções, que são aquelas que me trazem aqui, eu sou também diretor na Autoridade da Concorrência, já há cerca de 9 anos, já tive experiências no âmbito da regulação setorial e fui membro de um antigo órgão de defesa da concorrência que antecedeu a Autoridade da Concorrência, que aqui não foi referido há pouco, que era o Conselho da Concorrência. Portanto, isto para explicar que muito do meu ponto de vista reflete também, não apenas uma experiência académica, mas também uma experiência profissional. Começaria por tratar este tema, a questão do direito comum. Será que esta lei-quadro é verdadeiramente uma lei-quadro no sentido de estabelecer um conjunto de parâmetros para a atividade sancionatória destas diferentes entidades? Essa é, no fundo, a questão que aqui vamos tratar, sendo que a ratio de falarmos aqui de poderes sancionatórios é óbvia. As coimas que são aplicadas pelas entidades reguladoras são, geralmente, coimas muito significativas. Eu penso que não poderia deixar de ser assim e, portanto, o exercício de poderes sancionatórios afeta, obviamente, interesses económicos mais ou menos poderosos, mas que, regra geral, por se tratar, sobretudo para as entidades reguladoras, de setores económicos importantes, com grandes empresas, normalmente herdeiras de posições monopolistas provenientes de regimes de direitos especiais ou exclusivos, ou, no caso da Autoridade da Concorrência, a sua atividade transversal, ou, no caso das entidades de supervisão financeira, evidentemente também a importância das instituições que estão sujeitas aos seus poderes. Isto faz com que a atividade sancionatória das entidades de regulação, supervisão e defesa da concorrência seja particularmente importante. Do meu ponto de vista, e já ouvimos aqui essa crítica hoje de manhã e sobretudo, aqui a exposição do professor Luís Moraes, que parece muito certeira quanto à distinção entre regulação, seja ela entendida em sentido económico ou técnico, ou de regulamentação, por um lado, e depois as funções de supervisão, e eu diria, e o mesmo se aplica relativamente às funções de defesa da concorrência. A lei não clarifica estas funções, o que é, no mínimo, estranho, eu diria, depois do tal estudo realizado por especialistas internacionais, estudo esse que eu pude apanhar de relance a algumas impressões, uma vez que o estudo nunca foi divulgado. Para quem nunca ouviu, não está a perder nada, é um conjunto de PowerPoints feitos por uma consultora internacional na sequência de questionários aos próprios reguladores e de um apanhado da experiência de outros Estados, nada daquilo que nos é prometido pelo memorando de entendimento.
E por isso, talvez por isso, como é evidente, a própria lei não reflete uma densificação dos próprios conceitos das diferentes funções e, menos ainda, reflete qualquer tipo de pensamento legislativo que seja, de pensamento sobre se estas diferentes funções, a função de regulação, que, repito, já de si poderia ser autonomizada em regulação económica e regulação técnica, com justificação de soluções institucionais distintas, de supervisão e de defesa da concorrência. Nada disso foi pensado e, como vamos ver, essa é uma das questões que se coloca a propósito da eventual evolução no futuro para um direito comum em termos sancionatórios. Eu pus apenas uma nota que explico, depois a apresentação será disponibilizada e, portanto, não vou aqui perder tempo a ler, obviamente, a apresentação. Apenas a título de exemplo, aquilo que para mim é regulação em sentido económico envolve a aferição de conceitos de eficiência económica, mas num contexto próprio, que é o de definir qual é o resultado que nós pretendemos obter do ponto de vista do comportamento das empresas. Eu regulo, por exemplo, para que o preço seja orientado em função dos custos. E depois vou verificar se, de facto, esse parâmetro foi cumprido ou não. Mas eu estou a determinar qual vai ser o resultado da atividade económica das empresas. Em termos muito simplistas, o Estado está aqui a dizer qual deve ser a resposta a uma daquelas questões económicas fundamentais, o que produzir, para quem produzir, com que inputs, a que custo, com que preço. O Estado, quando regula em sentido económico, ou em sentido jurídico ou económico, está a determinar uma destas respostas. Paradoxalmente, quando se fala, por exemplo, de defesa da concorrência, a defesa da concorrência é tendencialmente orientada para o respeito por um procedimento. De certo modo, encontrando-se aqui um paralelo com as funções de supervisão. Só que, do ponto de vista do próprio procedimento que uma autoridade de concorrência deve defender, esse procedimento é um procedimento ditado não propriamente por normas jurídicas de conduta, mas pela proteção de um bem jurídico que deve ser acautelado através do normal funcionamento dos mecanismos de mercado. Isto é, se quiserem, enquanto que os reguladores, em sentido económico, procuram determinar um certo resultado, uma autoridade de defesa da concorrência procura garantir o respeito por um princípio económico de decisão, o princípio da concorrência, em larga medida, na expectativa de que esse resultado seja um resultado eficiente, seja um resultado que aumenta o bem-estar, mas sem poder determinar exatamente qual vai ser o resultado. Mesmo quando se proíbe um cartel, os preços podem a seguir subir, descer, manter-se. A questão é, nós esperamos que os preços desçam, porque se passamos a ter concorrência onde ela não existia, em princípio, nós sabemos que os preços tendem a descer. Mas não há uma determinação impositiva por parte de uma entidade administrativa para definir que os preços devem situar num determinado nível. E isto, como vamos ver, faz a diferença do ponto de vista sancionatório. Ora bem, porquê é que estas sanções são tão elevadas? Isto é explicado em vários, quer na doutrina, quer na nossa jurisprudência. Eu trago aqui à colação o acórdão do Tribunal Constitucional, onde se, a propósito da questão da aplicação de coimas em função do volume de negócios, o próprio Tribunal Constitucional explica que a ratio deste tipo de normas é, obviamente, que elas tenham uma eficácia dissuasora efetiva. De nada serviria estabelecer regras de conduta ou ter regras de concorrência se depois as sanções associadas ficassem extraordinariamente aquém dos benefícios económicos de condutas que põem em causa o cumprimento dessas mesmas regras. Claro que, parafraseando o Stan Lee, o autor do Homem-Aranha, with great power there must come great responsibility, o que significa que a um poder sancionatório com esta importância, com um peso económico na própria vida das empresas, a este sistema tem, obviamente, que corresponder um mecanismo de garantias processuais. E isto faz com que, naquela nossa lógica homogeneizadora de termos um direito das contraordenações, se tenha discutido longamente a questão de saber se devemos ter esse sistema de contraordenações, um sistema diferente, ou se devemos proceder a adaptações pontuais do direito geral das contraordenações em função das particularidades de cada estrutura institucional, regulatória, setorial, de defesa da concorrência e de supervisão. Aquilo que até aqui tem prevalecido
é essencialmente uma perspectiva de desenvolvimento de regimes autónomos, regimes sancionatórios autónomos, nem sempre estabelecendo soluções uniformes entre si. Se quiserem, em termos muito prosaicos, qualquer autoridade reguladora vai dizer que não quer o regime geral de coimas e contraordenações e que quer uma lei processual só para si. E vamos ver que há reflexos concretos desta metodologia. Será que esta lei-quadro nos encaminha, de facto, para um direito comum? A lei-quadro tem um conjunto de disposições, uma delas muito importante, que já foi aqui referida pelo professor Luís Moraes, que tem a ver com os poderes de inspeção, mas que são normas, enfim, de uma generalidade quase inaplicável. Não, é difícil retirar dali parâmetros, parâmetros concretos para os regimes de desenvolvimento, a não ser esta insidiosa norma sobre os poderes de inspeção, de que falarei um pouco mais adiante. É difícil extrairmos daqui qualquer regime comum, regime sancionatório comum. Tanto mais que a própria lei-quadro começa sempre por referir, sem prejuízo dos regimes sancionatórios específicos, do mesmo modo que, relativamente às regras de defesa da concorrência, onde nós temos também obrigações decorrentes da necessidade de aplicarmos diretamente normas dos tratados, algumas das soluções da Lei-quadro podem bulir quer com o direito da União Europeia na sua vertente material, quer, sobretudo, nas obrigações que esse direito impõe aos Estados, designadamente a chamada obrigação de lealdade comunitária, constante atualmente o artigo 4º do Tratado da União Europeia. Então, que sinais é que nós temos? Eu começaria por referir aqui a questão da centralização dos recursos em matéria sancionatória num único tribunal. Já agora não posso deixar de sublinhar que em 2011 o nosso legislador distinguia concorrência, regulação e supervisão. Em 2013 o nosso regulador fala apenas em regulação no título de uma lei. Enfim, mais uma vez, perdeu-se aqui a noção das diferentes funções que estavam aqui em causa. O meu argumento é, a partir do momento em que temos um único tribunal que vai ter que conhecer de recursos relativos a regimes sancionatórios que poderão ter disparidades entre si, será coerente que esse tribunal tenha soluções distintas para o mesmo tipo de questões consoante a entidade perante a qual se coloca aquele problema? Eu tenderia a dizer que este é um dos elementos que vai criar uma pressão no sentido do desenvolvimento de um direito sancionatório comum. O outro elemento é, obviamente, a necessidade de as empresas, muitas delas abrangidas por duas ou mais destas entidades, enfim, basta pensarmos nas empresas que atuam em setores regulados, energia, telecomunicações, que vão estar sujeitas quer a um regime sancionatório setorial, quer ao regime geral da Lei da Defesa da Concorrência, mas que também, se forem entidades emitentes, também estarão sujeitas, por exemplo, aos poderes de intervenção da CMVM. É necessário termos aqui uma perspectiva comum de garantia transversal destes aspectos processuais. Por último, vamos ver aqui um ponto que, para mim, é aquilo que não se deve fazer, que é a solução do Governo apresentada para o regime sancionatório do setor energético, proposta que foi apresentada e aprovada pela Assembleia da República praticamente sem discussão e que é aquilo a que em propriedade intelectual se chama uma cópia servil. Isto é, para usar um termo mais comum, copy-paste da Lei da Concorrência para um regime sancionatório setorial. Como dizia, a lei-quadro não nos diz muito, remete sempre para a concretização das várias leis processuais, estabelece uma competência em termos genéricos, mas que obviamente carece sempre da sua concretização e, portanto, não é uma base, de facto, para um verdadeiro regime comum. Na parte, enfim, dos poderes, há aqui um conjunto de competências, mas que também carecem sempre de concretização em cada um dos regimes sancionatórios, a competência para fiscalizar e auditar a aplicação da lei, instaurar os processos, aplicar medidas cautelares, sanções, faltam certas injunções de conduta que por vezes também estão associadas a estes procedimentos cautelares, cobrar coimas, etc. A identificação destas infrações. Ora bem, as entidades reguladoras tomam conhecimento das infrações à lei, obviamente tomam conhecimento delas pelos jornais,
por denúncias, mas um dos elementos fundamentais é a realização pela própria iniciativa das entidades reguladoras, uma iniciativa proativa para verificar se a lei está, de facto, a ser cumprida ou não. E, aliás, isto é tão mais importante quanto nós sabemos bem, porque vivemos os efeitos de uma crise que foi desencadeada, em parte, por comportamentos que, se calhar, deveriam ter tido um acompanhamento mais próximo também de algumas entidades reguladoras. Não falo aqui concretamente do caso nacional, mas, por exemplo, do caso norte-americano, em que as falhas no exercício deste poder verdadeiramente de supervisão podem depois refletir-se de forma dramática, como aquela que hoje em dia se vive. Eu chamo a atenção também para isto. Esta norma tem este aspecto negativo do ponto de vista das autoridades reguladoras, porque parece coartar a sua iniciativa em termos de realização de inspeções, como já foi sublinhado pelo professor Luís Moraes, mas a seguir tem um engodo para as autoridades reguladoras, e era sobre esse também que eu vos queria aqui chamar a atenção. Isto porquê? Porque o artigo 42, número 2, refere um conjunto de poderes, um conjunto amplíssimo de poderes que são conferidos aos inspectores destas entidades abrangidas pela Lei Quadro. E este é um engodo porquê? Porque nada se refere, em particular, quanto a saber qual é a base do exercício destes poderes. Estamos perante poderes que são exercidos no âmbito da colaboração dos visados ou estamos perante verdadeiras buscas sem necessidade de uma autorização judicial? E a razão por que eu chamo a atenção para este problema é porque isto já foi visto e discutido longamente no âmbito da aplicação das regras de concorrência, quer em Portugal, quer noutros Estados-membros. Existe aqui claramente uma assimetria entre os diferentes tipos de poderes, por exemplo, os poderes dos reguladores setoriais e os poderes da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência, que tem um regime sancionatório de última geração, vê estes poderes de inspeção fortemente limitados. Porque das duas uma, ou das três uma, ou estamos a falar no âmbito de um processo sancionatório já interposto, em que já se tem conhecimento, notícia da infração. Podem ser feitas inquirições e pedidos de elementos no local, nas instalações da empresa, e nesse caso as garantias processuais são as garantias que estão associadas, em geral, aos pedidos de elementos da autoridade às empresas, mas com uma questão fundamental, que é as empresas colaboram na medida em que têm o dever de colaborar, mas podem sempre, a qualquer momento, recusar essa colaboração e, portanto, recusar o acesso aos livros, ou o que seja. Nesse caso, se recusam a colaboração, a única forma para obter a prova, sem prejuízo das sanções que a violação do dever de colaboração possa traduzir, é através da realização de diligências com as necessárias garantias em termos processuais, através da emissão de um mandado de busca. Como é óbvio, sempre que, pelo menos aquilo que é a prática das autoridades de concorrência, não faz sentido fazer uma inspeção que possa ser bloqueada quando a empresa depois a seguir pode destruir a prova. O que significa que, na prática, o primeiro caso que eu aqui referi será essencialmente um caso para entidades que, à partida, possam colaborar com a investigação e não para entidades que se queiram opor a essa investigação. A norma, de facto, é a de que, para autoridades que são visadas e que, em princípio, não vão colaborar, é necessária uma autorização judicial para se proceder a essa busca contra a vontade da empresa. Depois há umas inspeções também muito sui generis, que no caso da Lei da Concorrência tem um regime ainda mais limitativo do que o regime da Lei Quadro, que são estas inspeções nos termos do artigo 63 da Lei 19 de 2012, que são inspeções em que aí os pruridos do legislador foram ao ponto de exigir que haja um aviso prévio, de pelo menos uma semana, para que a entidade inspecionada se possa preparar, suponho eu, para receber condignamente os inspectores da autoridade. São as regras do jogo, como é evidente, qualquer autoridade de concorrência, se quer obter a prova e sabe que a empresa não vai colaborar, como é evidente, tem que pedir o mandado para fazer uma busca. O problema, relativamente às entidades reguladoras, é o risco de haver uma leitura errada desta norma da Lei Quadro e de ver nisto uma espécie de regime que permite fazer buscas sem uma autorização prévia. Ora, isso, como nós vamos ver, não é possível, designadamente no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que estabelece um conjunto de exigências que manifestamente não seriam preenchidos se as autoridades reguladoras
Não falo da Autoridade da Concorrência, porque essa tem a situação resolvida através da previsão da obtenção de mandado de busca, mas se as autoridades reguladoras virem nisto uma forma de entrar pelas instalações das empresas para fazer verdadeiras buscas não autorizadas. Em relação à colaboração, há uma formulação peculiar do artigo 44. Os destinatários da obrigação de colaboração não são as empresas, mas os legais representantes das empresas e as pessoas que colaborem. Enfim, na minha perspectiva é estranho, porque eu diria que quem tem o dever de colaborar é a entidade regulada e não apenas o legal representante ou as pessoas físicas. Sendo que depois, do ponto de vista material, têm que conceder acesso, obviamente, a todos os documentos e informações que lhes sejam solicitadas. Ora bem, quanto ao controle comum, o controle judicial comum, o Tribunal de Regulação, Supervisão e Concorrência tem competências que extravasam as competências, melhor, o âmbito subjetivo da Lei Quadro, isto é, há entidades como, por exemplo, o Banco de Portugal ou a entidade reguladora para a comunicação social, que exercendo funções de regulação, estão sujeitas à competência do Tribunal, que é esta última definição da lei. O contencioso é um contencioso essencialmente de direito sancionatório. Há um contencioso de direito administrativo no que respeita à autoridade da concorrência, mas, de uma maneira geral, a especialização deste tribunal é claramente em torno do exercício de poderes sancionatórios num quadro contraordenacional. O que me leva a pensar que este é um sinal no sentido de que teremos, muito provavelmente, alguma comunicabilidade das soluções entre os diferentes regimes sancionatórios, porque este Tribunal vai decidir o mesmo tipo de questões, direitos de defesa dos arguidos, nas suas várias vertentes, por exemplo, relativamente a regimes sancionatórios distintos. O que significa que vai ter que encontrar alguma forma de encontrar coerência, ou pelo menos terá que se debater com a necessidade de coerência nessas diferentes intervenções. Se calhar, em alguns casos, o direito positivo impedi-lo-á de encontrar uma solução coerente, mas no mínimo dos mínimos vai ter que ponderar bem essa questão. E chegamos à questão das garantias processuais. Eu colocaria a questão das garantias processuais e, portanto, aqueles elementos que convocam uma eventual emergência no futuro de um direito sancionatório comum, colocaria aqui apenas quatro questões centrais. A primeira relativa à proteção, aos poderes de inspeção e à questão do domicílio profissional, a seguir o dever de colaboração, as buscas e apreensões de mensagens de correio eletrónico e questões de comunicabilidade de prova. Começando pelo primeiro, os poderes de inspeção. Primeiro, há uma discussão já longa sobre se a sede das empresas tem a mesma proteção que o nosso domicílio, o nosso enquanto pessoas singulares. E a resposta é, quer a nível do direito constitucional português, quer a nível da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de que é possível haver este tipo de diligências. Relativamente às sedes das empresas, o Tribunal Constitucional é muito claro, aliás, no sentido que não se estende sem mais a mesma proteção que existe para as pessoas naturais, com esta particularidade, que é este acórdão para que chamo a vossa atenção, sobretudo se trabalham em entidades reguladoras, que devem ter o máximo cuidado, porque este acórdão, essencialmente, afasta qualquer hipótese de, com base no artigo 42 da Lei Quadro, serem feitas verdadeiras buscas sem mandado judicial. A utilização desses elementos, em termos probatórios, seria muito provavelmente considerada contrária, desde logo, ao artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nos termos deste acórdão, o Société Colas Est. Ou seja, das duas uma, ou há consentimento do visado na realização da diligência, no âmbito do seu dever de colaboração, ou então a diligência só pode ser imposta com base no mandado da autoridade judiciária competente. Sendo certo que, no primeiro caso, como é evidente, há sempre a possibilidade de invocar uma recusa de colaborar com o fundamento da necessidade de salvaguarda das garantias processuais do visado. Quanto ao dever de colaboração, o dever de colaboração, também referido na Lei Quadro, deve ter em conta que existe hoje em dia um entendimento que começa a atravessar os vários regimes sancionatórios e que vai beber a sua inspiração ao direito da União Europeia. E refiro-me aqui à jurisprudência Orcam. Não tenho aqui tempo para referir, obviamente, todos os aspectos desta jurisprudência. Em síntese, aquilo que o Tribunal de Justiça da União Europeia nos diz em matéria de realização da exigência às empresas de colaboração no âmbito de processos sancionatórios do direito europeu da concorrência, a Comissão não pode impor às empresas a obrigação de fornecer respostas pelas quais esta seja levada a admitir a existência da infração cuja prova cabe à Comissão Europeia.
Esta jurisprudência tem, aliás, sido confirmada a nível nacional, e eu dou aqui um exemplo, o caso AGEPOR, em que o Tribunal afasta um direito ao silêncio na sua versão maximalista, como aliás defendida também por alguns autores. Essa interpretação é claramente afastada, uma vez que, no âmbito do direito sancionatório, mesmo o regime do regime geral de coimas e contraordenações não é de aplicação subsidiária e, portanto, como os regimes sancionatórios normalmente prevêem eles próprios um dever de colaboração, isso interrompe essa cadeia de subsidiariedade, fazendo com que não se possa ir ao Código de Processo Penal para ir buscar lá o direito ao silêncio e aplicá-lo tout court num processo desta natureza, mas, mesmo assim, os tribunais nacionais exigem o respeito pelas exigências mínimas do acórdão ORCA. Este dever de colaboração, aliás, foi referido também em outros casos, e chama a atenção sobretudo para este acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 461 de 2011, que veio, aparentemente, resolver esta questão, no fundo consagrando aquilo que era a solução jurisprudencial dos tribunais, sobretudo do Tribunal de Comércio de Lisboa, de considerar que não há um direito ao silêncio com a mesma extensão que no direito processual penal, mas há um conjunto de garantias de direitos de defesa que impedem a exigência de uma resposta que leva a uma autoincriminação. Buscas e apreensões de documentos em meio digital. Como é óbvio, nenhuma autoridade reguladora poderá exercer convenientemente os seus poderes sancionatórios se não tiver a possibilidade de, mesmo que no âmbito de diligências autorizadas por um mandado de busca, ser possível ter acesso a documentos em meio eletrónico e, sobretudo, a e-mails e outras formas que são, hoje em dia, as formas comuns de comunicação. E aqui nós temos um problema no nosso sistema jurídico, que é o seguinte: a Constituição, evidentemente, proíbe a ingerência nas telecomunicações, o artigo 34, número 4. A exceção é o processo criminal, e eu sublinho aqui o criminal, o que significa que, por exemplo, está fora de questão que uma autoridade administrativa, uma autoridade reguladora, possa, por exemplo, fazer escutas. Há um conjunto de obstáculos legais abaixo, mas desde logo porque isso colocaria em causa esta norma constitucional. A menos que seja no âmbito criminal e que essa autoridade tenha um papel de coadjuvante, por exemplo, do Ministério Público, mas aí estamos no âmbito puramente criminal, as autoridades reguladoras não podem fazer escutas, ao contrário daquilo que eu vi muito recentemente dito na Assembleia da República, não percebo exatamente porquê. A solução jurisprudencial para esta questão é de fazer uma distinção entre aquilo que é correspondência, que é aquilo que ainda está em fluxo, por assim dizer, que ainda não chegou ao destinatário, ou que ainda não foi aberto pelo destinatário, e a proteção constitucional da correspondência estende-se até esse momento. A partir do momento em que a correspondência é aberta, e depois pode-se discutir se já foi aberta e lida ou não, mas a partir do momento em que foi aberta, essa proteção, essa especial proteção do processo de comunicações cessa e, portanto, passamos a ter o mesmo regime que é aplicável à documentação. Em 2007, por causa de várias outras questões, nós também gostamos muito de legislar em função dos pequenos episódios. Em 2007 houve uma alteração do Código de Processo Penal que passou a sujeitar o regime das buscas em meio informático ao regime legal das escutas. Isto criou uma situação, por exemplo, do ponto de vista do exercício de poderes por parte da Autoridade da Concorrência, criou uma óbvia limitação no acesso aos e-mails, o que faz com que, na prática, isto gere uma sensação de impunidade. Também por isso, aliás, se houvesse alguma razão para se rever a lei da concorrência, essa seria certamente a grande razão. No processo legislativo que levou à nova lei da concorrência, esta questão foi amplamente discutida e eu sublinho aqui que nem sempre de uma forma pacífica, porque, por exemplo, o próprio Conselho Superior da Magistratura, pronunciando-se em fevereiro de 2012 a propósito de uma redação muito próxima da redação final, para não dizer idêntica à redação final da norma em causa, expressa estas dúvidas. Diz, bom, na prática, ou nós importamos uma solução baseada na lei do cibercrime, ou tudo isto fica na mesma. É pena que a lei quadro das entidades reguladoras não tenha aproveitado a oportunidade para clarificar esta questão, até porque ela é, obviamente, da maior relevância, não apenas para a defesa da concorrência, mas, obviamente, para a supervisão. Como é que nós vamos saber se alguém está a tentar enganar os consumidores de produtos financeiros, quando a maior parte da prova assenta, sobretudo, em e-mails? Ou seja, se esta leitura prevalece,
é o fim da aplicação do exercício de poderes sancionatórios, pelo menos para aquilo que são as infrações que verdadeiramente nos devem preocupar a todos enquanto consumidores. E, portanto, a questão é, a Lei Quadro não resolve este problema e deveria ter procurado uma solução comum. Uma outra questão, comunicabilidade da prova. Isto é decisivo, sobretudo para entidades que fazem especialmente supervisão. Pode a prova que foi obtida no âmbito de poderes de supervisão ser usada para efeitos contraordenacionais? Bom, depois de uma longa discussão doutrinal e jurisprudencial, a situação foi resolvida primeiro no Tribunal de Comércio de Lisboa, depois no Tribunal Constitucional, naquele acórdão que já aqui referi a propósito do direito ao silêncio, dizendo claramente que há a possibilidade de comunicação dos elementos de um lado para o outro, do processo de supervisão para o processo sancionatório. E há uma citação que é, para este efeito, lapidar, a propósito da Autoridade da Concorrência, dentro da ADC, independentemente da natureza dos procedimentos, a informação deve circular. O que para uns é informação, para outros podem ser meios de prova incriminatórios. Ou seja, se uma autoridade de supervisão, no âmbito das suas diligências, encontra indícios da prática de contraordenações, pode utilizar esses elementos para efeito de exercício de poderes sancionatórios. A nova Lei da Concorrência, curiosamente, veio estabelecer uma restrição a isso, porque diz que isso só é possível se, quando se exercem os poderes de supervisão, a empresa for informada de que os elementos podem ser utilizados num processo sancionatório. Ou seja, a Autoridade da Concorrência, neste regime de última geração, tem regras que são mais exigentes do que aquelas que são aplicáveis às restantes entidades. O que me leva à última questão. Será o regime da concorrência um modelo? Ou um bom modelo? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas pelo seguinte. O modelo sancionatório do direito da concorrência é um modelo muito marcado por um outro modelo, que é o modelo da Comissão Europeia. Ou seja, muito daquilo que se discute no âmbito do direito da concorrência reflete as soluções, as discussões longamente tidas ao longo de décadas no sistema europeu. E por vezes reflete também o facto de termos uma estrutura, já aqui foi aflorado, mas é uma estrutura algo estranha, porque nós falamos aqui muito de autoridades reguladoras, se são independentes, ou semi-independentes, ou autónomas, ou uma autonomia reforçada, mas o paradigma, por exemplo, na área da defesa da concorrência, que é a Comissão Europeia é uma instituição política, com um conjunto de garantias de independência, é verdade, mas é uma instituição política, ou seja, não é, nós falamos aqui da independência relativamente ao poder político, a Comissão Europeia, quem decide são pessoas que têm um mandato político, obviamente sustentadas depois numa análise técnica feita pelos serviços da Comissão. Mas há casos assim, há casos de decisões de concentração de empresas, recordo-me de um em particular que envolvia uma empresa em reprivatização da antiga Alemanha de Leste, em que nós lemos a decisão e pensamos que a decisão final vai ser de proibir a concentração, e depois, no final, os concorrentes japoneses, que não eram suficientes para estar no mercado, mas afinal já exerciam uma grande pressão concorrencial. A resposta é óbvia. A decisão foi como projeto de decisão de proibição aos comissários, não conseguiu ter aprovação, os comissários queriam que a concentração fosse aprovada, os serviços modificaram o texto na estrita medida do indispensável. Isto só para verem que não há, estes conceitos de independência são muito relativos e, por vezes, quando olhamos para a Comissão Europeia, temos que perceber que aquilo é um Deus ex machina e que há pessoas por trás desse Deus ex machina. Mas questões que se podem colocar relativamente, então, à utilização do sistema de concorrência. Primeiro, princípio de oportunidade. O princípio de oportunidade está lá porque o direito da concorrência, por dizer respeito a um tipo de realidade que depende ela própria da sua relevância económica, exige desde logo um grau de discricionariedade quanto a saber se se deve ou não intervir relativamente a certas questões. Discricionariedade vinculada, sem dúvida, mas exige algum grau de discricionariedade. Será que isso é aplicável relativamente a outras entidades, designadamente entidades de supervisão? Não falo tanto das de regulação, onde provavelmente poderemos ter o mesmo tipo de juízo, mas aí talvez não de oportunidade quanto a sancionar ou não sancionar, mas quanto a sancionar ou utilizar outros instrumentos da panóplia regulatória. Por exemplo, se forem ver o plano estratégico da ERSE, o plano estratégico da ERSE para 2012 a 2014 ou 2015, refere que se deve procurar uma cultura de diálogo com as empresas. Isto é perfeitamente legítimo, é uma forma de prosseguir uma finalidade pública de regulação, mas é a antítese de um sistema sancionatório que exige pessoas de mau feitio capazes de enfrentar este tipo de interesses.
São opções legítimas, mas que são diferentes das opções que estão subjacentes, na minha perspectiva, aos artigos 7º e 8º da Lei da Concorrência. Depois, uma outra questão, que é a recorribilidade das decisões de arquivamento. Como o sistema de direito europeu é um sistema de direito administrativo sancionatório, muito diferente do nosso sistema de controle nacional, que é um sistema de natureza quase penal, mesmo uma decisão de arquivamento está sujeita a um controle judicial. Por exemplo, as decisões da CMVM, do Banco de Portugal, da ANACOM, as decisões de arquivamento não estão sujeitas a controle judicial. O RGCO não prevê o recurso dessas decisões de arquivamento. E, portanto, essas autoridades têm, obviamente sujeitas às tais obrigações de transparência, mas têm um amplo espaço para decidir se devem ou não investigar uma determinada prática. No direito europeu, porque temos este modelo em que a Comissão é ela própria aplicadora do direito da União Europeia, importou-se este regime de controle contencioso das próprias decisões de arquivamento. Eu acho muito bem que as decisões sejam controladas, longe de mim estar a dizer que as decisões devem ser recorríveis in totum, mas chama a atenção para isto. Isto permite instrumentalizar, por exemplo, uma autoridade de concorrência, mas também reguladores, se este sistema for estendido, à satisfação de interesses particulares. Porquê? Porque é muito mais fácil obter uma decisão, ou melhor, é muito mais económico pôr os recursos do Estado a defender os nossos interesses e, quando os interesses do Estado não têm essa mesma visão, pressioná-los para que assumam a defesa desses interesses, do que, por simplesmente, recorrer a tribunal, que é a via geral de garantia destas normas, incluindo as normas de concorrência. E, portanto, há aqui um risco para o qual eu chamo a atenção para se ponderar se, de facto, este é um bom sistema ou não. Depois temos esta figura nova da Lei 19, que é a figura do visado. A Lei 19 deixa de falar em arguido e passa a falar em visado. Bom, isto aqui poderia-nos ocupar muito tempo. Para simplificar, a minha posição é muito simples. O visado, arguido, Margarida, António, podem-lhe chamar o que quiserem, têm as garantias previstas na Constituição, ou seja, têm direitos de defesa e têm o direito de audição antes de ser objeto de qualquer decisão condenatória. E, portanto, muda o nome, mas não muda verdadeiramente aquilo que por ele é designado. Depois há um conjunto de novos regimes processuais. Decisões de arquivamento com condições, procedimentos de transação pelos quais as empresas aceitam a responsabilidade e aceitam pagar uma coima. O regime de clemência. Até que ponto é que isto faz sentido num regime sancionatório setorial? Bom, e que me leva ao exemplo prático que é o regime sancionatório do setor energético. Como vos disse, é uma cópia servil. Podem pôr lado a lado. Aliás, eu tenho um quadro, portanto, se alguém estiver interessado, eu posso fornecer o quadro comparativo, porque as normas são praticamente idênticas, e que faz esta coisa inenarrável, que é importar a solução do direito da concorrência do regime da clemência. Ora bem, o regime da clemência, que foi muito discutido, e algumas pessoas insurgiram-se contra este prémio ao delator, porque isto convoca sempre memórias dos tempos negros que vivemos antes da democracia, e de uma cultura de delação. E, portanto, isto foi muito discutido. E agora estendeu-se ao setor energético sem ninguém perguntar se devíamos fazer essa extensão ou não. E mais grave ainda, sem perguntar porquê é que se criou um regime de clemência no direito da concorrência. E o regime da clemência, que foi criado no direito da concorrência, foi criado para permitir criar um instrumento que desequilibre o pacto de silêncio que existe quanto a uma infração em concreto, que são os cartéis. Porque num cartel, como é evidente, se as empresas, para já as empresas sabem que o acordo ou a prática concertada, ou o que seja, não é juridicamente vinculativo. Eles sabem isso. Sabem que se uma das partes não cumprir o acordo, as únicas sanções são sanções económicas que eles possam adotar no âmbito das suas relações. Portanto, eles não querem saber da garantia jurídica. Eles sabem muito bem isso. E mais, eles normalmente esforçam-se muito para manter tudo isto secreto. Não há papéis, ou as comunicações são feitas por e-mails com temas cifrados. A única forma de apanhar, só por telefonemas, como já aconteceu muito recentemente, um caso envolvendo o mercado das bananas, por exemplo, a nível europeu, a única forma de nós obtermos prova da existência e punirmos estas infrações é premiando quem vem e diz: eu participei na infração e tenho aqui um conjunto de provas. Não podemos aceitar, obviamente, essas provas sem mais, é necessário avaliar se de facto a prática existiu ou não, não nos podemos fiar apenas na palavra do acusador, mas este regime permite que estas práticas se saibam e sejam punidas e se obtenha eficácia dissuasora. Ora bem, eu pergunto, e no setor energético?
Se virem as normas sancionatórias do setor energético, a maior parte das infrações são infrações do género: a empresa esqueceu-se de declarar um determinado transformador que foi ligado à rede, ou de cumprir determinada obrigação de transparência. E agora vejam o idiótico que é tudo isto. A empresa vê e diz: olha, bolas, nós não cumprimos a lei, vamos já preencher um requerimento de clemência e assim vamos ser dispensados da coima. Isto é um regime sancionatório. Tenho, de facto, as maiores dúvidas. Mas isto mostra como uma transcrição quase acéfala, de facto, é preocupante. Por último, há outras questões para o futuro também relativas a este regime sancionatório, que são a questão da própria separação entre a função de instrução e de decisão, que é uma discussão tida já há muitos anos a nível da Comissão Europeia. No nosso regime, como sabem, o direito de controle nacional não prevê, não exige qualquer tipo de separação, mas essa questão vai-se colocar. Coloca-se, de certo modo, quanto à competência, à separação das funções de fiscalização para as entidades que têm, de facto, uma fiscalização autónoma relativamente à instrução de processos. Coloca-se também a questão de eventuais soluções para mitigar este problema num regime de autoridade única, como, por exemplo, é o da Comissão Europeia, com a existência de um auditor. Agora, tudo isto são questões pensadas no sistema da concorrência, mas que, manifestamente, para o futuro terão que ser ponderadas também a nível da lei-quadro das entidades reguladoras. Bom, permitam-me só, para concluir, que, agora fora deste tema, mas estimulado pela discussão anterior, que, verdadeiramente, a grande questão aqui é de sabermos se, primeiro, que tempos vivemos nós para a regulação, isto é, a regulação num tempo em que nós vivemos uma crise, em que, por exemplo, estes poderes sancionatórios são, de certo modo, um pouco assustadores. Se esta lei-quadro, na prática, vem reforçar, de facto, o objetivo de termos uma regulação independente ou outros objetivos. Que sentido, o que é que nós queremos da regulação, o que é que nós, portugueses, cidadãos, queremos da regulação, que regulação é que temos e será que este quadro é, de facto, o quadro mais indicado para essa regulação que nós, eventualmente, possamos pretender. Essas são outras grandes questões que não podia deixar aqui de referir. Muito obrigado. Obrigado, professor Raquel Moura e Silva, por uma intervenção muito sugestiva, suscitando vários problemas de sobreposição de regimes sancionatórios, designadamente na matéria da defesa da concorrência e vários regimes de regulação e supervisão. Nós estamos um pouco pressionados de tempo. Eu vou imediatamente passar a palavra ao professor Nuno Cunha Rodrigues, agradecendo também a disponibilidade para a intervenção. Muito obrigado. Eu começo por agradecer ao Sr. Professor Luís Moraes o convite que me dirigiu para estar presente nesta conferência, assinalando novamente o privilégio que é poder colaborar com o Sr. Professor em diferentes iniciativas que vamos tendo aqui na Faculdade. Cumprimento igualmente o meu colega de mesa, o Sr. Professor Miguel Moura e Silva, expressando a minha admiração pelo trabalho que tem produzido. Pedem-me que me pronuncie sobre a nova Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, a Lei 67 de 2013, de 28 de agosto. É o que irei fazer, procurando percorrer de forma sucinta o seguinte roteiro. Em primeiro lugar, irei abordar o contexto em que surge esta Lei, 67 de 2013, e de seguida, e aí de uma forma mais substancial, será analisada a Lei-Quadro e o impacto que terá no funcionamento das entidades administrativas independentes. Tentarei ser breve, a benefício do vosso almoço. Comecemos então pela Lei 67/2013. O memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política económica, assinado pelo Governo português em 17 de maio de 2011, previa, no parágrafo 7.21, que fossem adotadas medidas para garantir que as autoridades reguladoras nacionais têm, e estou a ler, a independência e os recursos necessários para exercer as suas responsabilidades. O reforço da independência das autoridades reguladoras parecia então representar um objetivo essencial do memorando. Nessa altura, curiosamente, a Troika não confiava no Estado português, pergunto-me se confia agora, tanto que impôs o recurso a especialistas reconhecidos internacionalmente para elaborar um relatório que fundamentasse as medidas para implementar as melhores práticas internacionais identificadas, a fim, cá está, de reforçar a independência dos reguladores onde necessário e em plena observância da legislação comunitária. Esse relatório viria a ser concluído em maio de 2012, já foi hoje referido pela consultora A.T. Kearney. É um relatório que não está publicamente divulgado, mas, de facto, chamar-lhe relatório é algo de forçado. Curiosamente, esse relatório foi elaborado com base em contributos substanciais de especialistas portugueses. É esse relatório que está na gênese da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes que hoje aqui debatemos.
Note-se que a Troika não impunha a aprovação de uma lei-quadro. No memorando que o Estado português assinou, estavam em causa 2 objetivos. Primeiro, garantir que as autoridades reguladoras nacionais possuem independência e, segundo, os recursos necessários para exercer as suas responsabilidades. Ora, entendeu o Estado português que era necessário aprovar uma lei-quadro que aglutinasse um conjunto de princípios que devem ser refletidos nos estatutos e no funcionamento das entidades reguladoras. Procurou-se, de alguma forma, retomar ideias do passado. Refiro-me, em particular, ao projeto de lei-quadro das autoridades reguladoras independentes, apresentado em 2003 pelo professor Vital Moreira e pela doutora Fernanda Maçãs, e à Lei 3/2004, de 15 de janeiro, a Lei-Quadro dos Institutos Públicos. Recorde-se que esta última lei, a Lei-Quadro dos Institutos Públicos, procurou, pela primeira vez, proceder ao tratamento uniforme da administração indireta do Estado, definindo e enquadrando os institutos públicos de natureza administrativa, distinguindo-os dos institutos públicos de natureza empresarial, estes últimos reconduzíveis ao enquadramento decorrente da aplicação do regime jurídico do setor empresarial do Estado, que foi, curiosamente, recentemente alterado e substituído pelo regime do setor público empresarial, em setembro deste ano. Faltava, por conseguinte, criar um regime equivalente aplicável às entidades administrativas independentes, uma vez que, atentas às específicas características destas, nenhum dos supracitados diplomas lhe eram aplicáveis. É que, de facto, as entidades administrativas independentes não são reconduzíveis à noção de Instituto Público de Natureza Administrativa, dada a independência que gozam, e podemos depois discutir este conceito de independência ou de autonomia, como já foi durante esta manhã aqui várias vezes abordado, e também não são reconduzíveis à noção de empresa pública, pois não visam prosseguir uma atividade empresarial ou comercial. É, por isso, legítimo interrogar-nos se seria mesmo necessário aprovar uma lei-quadro. Pergunto se seria necessário aglutinar num único diploma um conjunto de princípios e regras relativos ao universo de entidades reguladoras com características e objetivos diversos. Reparem, quando falamos em regulação, falamos em falhas de mercado. É isso que os economistas vão atrás, é das falhas de mercado. Na regulação estão em causa diferentes falhas de mercado e é por isso que temos diferentes entidades reguladoras. A resposta que eu teria é que, sim, é positiva esta lei. A aprovação contribuiu para reforçar a atuação das entidades reguladoras independentes abrangidas. Mas esta conclusão não é feita sem reservas. Vejamos. Aparentemente, pretende-se aprovar um quadro normativo estável ao qual as entidades reguladoras estarão, no futuro, vinculadas. Acontece que os estatutos que vierem a ser aprovados, no futuro, por decreto-lei do Governo, não terão que seguir o disposto nesta lei-quadro. Esta afirmação pode parecer estranha, mas é fundada. É que a lei-quadro, apesar do seu nome in iuris, lei-quadro, não tem valor reforçado. Não prevalece assim sobre qualquer lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo que, no futuro, vier a ser aprovado. É que, nos termos do artigo 112, número 2 da Constituição, as leis e os decretos-leis têm igual valor. Ora, de harmonia com o número 3 do mesmo artigo 112, apenas têm valor reforçado, para além das leis orgânicas, as leis que carecem de aprovação por maioria de 2/3, bem como aquelas que, por força da Constituição, sejam pressuposto normativo necessário de outras leis ou que por outras devam ser respeitadas. Significa isto, neste domínio, que apenas as leis que, nos termos expressamente previstos na Constituição, sejam pressuposto normativo de outras leis, têm valor reforçado. É o que acontece, por exemplo, com a Lei-Quadro das Privatizações, prevista no artigo 293, número 1 da Constituição. Mas não encontramos na Constituição nenhuma referência a uma Lei-Quadro das entidades reguladoras. Qual é a consequência deste entendimento? É que, atendendo ao idêntico valor hierárquico decorrente da Constituição entre leis e decretos-leis, e à circunstância de a esta lei-quadro não poder ser conferido valor reforçado, esta pode, no futuro, ser derrogada por decreto-lei que, por exemplo, proceda à alteração ou à aprovação dos estatutos de uma entidade reguladora. Estará, então, em causa a aplicação do brocado latino que todos conhecerão, lex specialis derogat lex generalis, ou seja, lei especial derroga a lei geral. O que equivale a dizer que, no futuro, o Governo pode aprovar estatutos de entidades reguladoras que desrespeitem o disposto na Lei-Quadro. Note-se, aliás, que esta ideia está traduzida na prática. Idêntico problema ocorreu relativamente à anteriormente citada Lei-Quadro dos Institutos Públicos. Aquela Lei-Quadro, a Lei 3/2004, de 15 de janeiro, aprovada pela Assembleia da República, também não tem valor reforçado, razão pela qual, das 6 alterações que a Lei-Quadro dos Institutos Públicos sofreu até hoje, 3 foram aprovadas por decreto-lei do Governo. Quer isto dizer que a lei-quadro de pouco serve? Não iria tão longe. Como afirmei, a lei é positiva e cria um regime uniforme aplicável às entidades reguladoras que deve ser continuado. Acresce que, face ao texto constitucional, o legislador não tinha alternativa. A criação do regime uniforme aplicável às entidades reguladoras nunca teria valor reforçado.
É tempo, porém, agora de olhar para o conteúdo substantivo da lei. O seu âmbito objetivo de aplicação é menor do que aquele que a noção de entidade administrativa independente comporta. Ainda há pouco houve uma questão relacionada com este tema. É que, com efeito, a Constituição admite, no artigo 267, número 3, que podem ser criadas por lei, lei lato sensu, lei ou decreto-lei, entidades administrativas independentes. Ora, como se sabe, cabem no conceito de entidade administrativa independente entidades tão diversas como as entidades reguladoras abrangidas pela lei que aqui analisamos, ou outras como a Comissão Nacional de Eleições ou a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. E é por isso que o legislador procurou limitar o âmbito de aplicação desta lei, definindo no artigo 3º do anexo entidades reguladoras como pessoas coletivas de direito público com natureza de entidades administrativas independentes, com atribuições em matéria de regulação da atividade económica, procurando desta forma dissipar dúvidas relativamente à aplicação do diploma. Sem prejuízo, o artigo 3º, número 3 da Lei Quadro, dissipa essas dúvidas porquanto procede ao elenco das 9 entidades subordinadas à lei. Neste contexto, é mister dizer que pode não se justificar a inaplicabilidade da lei ao Banco de Portugal e, sobretudo, à entidade reguladora da comunicação social. Vejamos. No caso do Banco de Portugal, a não aplicação da lei pode ser sustentada com base no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que prevê, nos artigos 130 e 131, a independência dos bancos centrais nacionais, independência, aliás, depois reafirmada e replicada no artigo 102 da nossa Constituição. Ora, qualquer disposição desta Lei Quadro que colocasse em causa a independência do Banco de Portugal seria, consequentemente, inconstitucional e ilegal por violação quer da Constituição, quer do Tratado, o que, ainda assim, podia ter permitido sujeitar, em alguma medida, o Banco de Portugal a este diploma. A este propósito, aqui uma questão de técnica legislativa relacionada com a Lei Quadro. A redação do artigo 1º, número 2 do anexo, e refiro-me ao anexo, no fundo, é o corpo da lei, mas é assim que a lei se refere, é dispicienda, porquanto diz que a lei não prevalece sobre normas de direito da União Europeia. E, enfim, qualquer aluno do segundo ano da Faculdade aqui de Direito saberá o que é o primado do direito da União Europeia e que o primado se verifica relativamente a toda e qualquer lei. E, portanto, esta afirmação da lei de que não prevalece perante o direito da União Europeia é um pouco ilógica e incompreensível. Referi há pouco também a exceção aplicável à entidade reguladora da comunicação social. Essa pode justificar-se com base no artigo 39 da Constituição, na medida em que consagra de forma expressa aquela entidade reguladora, determinando no número 2 que a lei define a composição, competências, organização e funcionamento daquela entidade. O que pode remeter para uma ideia de especificidade legal relativa ao funcionamento da entidade reguladora da comunicação social, ou até, como alguns afirmam, que a entidade reguladora não exerce verdadeiramente uma função de regulação económica. No entanto, ainda assim poderíamos hesitar sobre esta questão, porquanto, por um lado, a Constituição, no artigo 39, número 2, refere-se à lei, mas fazendo lato sensu, significa lei ou decreto-lei, e que a Constituição também se refere a outros setores regulados, como seja, por exemplo, no artigo 64, à regulação da saúde, que está abrangida por esta Lei Quadro. Bom, olhemos agora então para o modelo institucional de regulação proposto por esta Lei Quadro. A lei propõe um modelo que será aplicável então de forma transversal a todas as entidades reguladoras, pretendendo-se por este meio trazer estabilidade e segurança jurídica ao quadro regulatório. O modelo assenta num conjunto de ideias fundamentais. Estão em causa pessoas coletivas de direito público, pelo que a criação, extinção, fusão ou cisão é regulada por lei. Estas pessoas coletivas gozam de independência, como veremos, enfim, sendo questionável este conceito de independência orgânica, funcional e técnica. Em termos estatutários, possuem como órgãos obrigatórios o Conselho de Administração, a Comissão de Fiscalização ou Fiscal Único e, acessoriamente, podem possuir órgãos de natureza facultativa, como, por exemplo, conselhos consultivos, e aplica-se aos trabalhadores o regime do contrato individual de trabalho. Vejamos, então, quais são as principais novidades que esta lei nos traz. A primeira observação diz respeito aos órgãos obrigatórios das entidades reguladoras. Houve claramente uma tentativa de diferenciar os órgãos dirigentes das entidades reguladoras, conselhos de administração, dos órgãos dirigentes de institutos públicos de natureza administrativa, conselhos diretivos. A duração do mandato foi ampliada, passando dos atuais 5 anos renováveis uma vez para 6 anos não renováveis, sendo que os atuais titulares do cargo mantêm a duração do mandato inicialmente definido sem qualquer possibilidade de renovação. Relativamente aos membros do Conselho de Administração, há 4 novidades que eu destaco e que se relacionam com estatuto remuneratório, em primeiro lugar, incompatibilidades e impedimentos, em segundo lugar, dever de reserva, em terceiro lugar, e poderes do Presidente, em quarto lugar. Olhemos para cada um destes aspectos.
primeiro lugar, estatuto remuneratório, que muito tem sido falado, por vezes de uma forma algo demagógica. A nova Lei Quadro prevê a criação, junto de cada entidade reguladora, de uma comissão de vencimentos, como está previsto no artigo 26, que irá fixar justamente a remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 25, número 2. Percebe-se o que está por trás desta solução. Procura-se aplicar as boas práticas remuneratórias do mercado regulado, obviando desta forma aos conhecidos problemas de captura do regulador. E é isso justamente o que resulta dos critérios definidos no artigo 26, número 3, os quais, todavia, não prevêem qualquer limite máximo às remunerações a fixar, ao contrário do que tem sido afirmado. É verdade que há uma comparação com o vencimento do Primeiro-Ministro e é verdade que também, no final, será isso que provavelmente irá acontecer, porquanto a Comissão de Vencimentos é composta por 3 pessoas, sendo 2 a indicar pelo Governo. E, portanto, o Governo terá sempre maioria na Comissão de Vencimentos e, tendencialmente, o Governo irá indicar como limite máximo de remuneração o vencimento do Primeiro-Ministro. Apesar disso, como eu disse há pouco, não resulta de forma obrigatória desta Lei Quadro. Por outro lado, a lei prevê ainda, de harmonia com o artigo 5º, número 6, que, relativamente aos atuais titulares dos órgãos e entidades reguladoras, não se pode verificar, e estou a ler, um aumento de qualquer das componentes de remuneração oferida à data da entrada em vigor da presente lei. Significa isto que podemos ter, no futuro, simultaneamente, administradores a exercer funções de natureza idêntica com remunerações diferentes, porque os novos administradores terão remuneração fixada pela Comissão de Vencimentos e os antigos administradores têm a sua remuneração, que não pode, no entanto, ser superior à oferida à data da entrada em vigor da lei. Ora, esta solução pode ser questionada à luz da Constituição e, em particular, do princípio segundo o qual a trabalho igual, salário igual. Por outro lado, ainda pergunto-me se não deveria a lei ter alargado as competências da Comissão de Vencimentos até aos próprios trabalhadores da entidade reguladora, para também aqui tentar obviar aos problemas da captura do regulador. E ainda a este propósito, uma outra observação. O artigo 32, número 5 da Lei Quadro, prevê que o recrutamento de trabalhadores e prestadores de serviços da entidade reguladora deve considerar a igualdade de condições e de oportunidades dos candidatos e a aplicação de métodos e critérios objetivos e detalhados de avaliação e seleção. Artigos 32, número 3, alíneas B e C, designadamente quando se trata da prestação de serviços na área jurídica e económico-financeira. Não se entende com a necessária evidência o alcance do legislador. Será que o recrutamento de serviços na área jurídica e económico-financeira pode ser menos exigente? Trata-se para nós de uma mera declaração de princípios. Na verdade, julgo, não pode ser questionada a possibilidade de uma entidade reguladora contratar a prestação de serviços de um determinado técnico do setor face a uma determinada necessidade. Por exemplo, um médico especialista que é contratado para prestar um serviço à entidade reguladora da saúde. Obviamente que, neste caso, a entidade reguladora terá que escolher aquele médico em concreto e não abrir um concurso público para escolher um determinado médico especialista. Aqui está, aliás, à vista, um fundamento para o recurso a ajuste direto, como decorre do Código de Contratos Públicos, no artigo 24, ao qual, aliás, a atividade das entidades reguladoras se subordina à aplicação do Código de Contratos Públicos. Por outro lado, relativamente ao dever de reserva, a Lei Quadro passa a impor aos membros do Conselho de Administração uma verdadeira lei da rolha. Repare-se que no artigo 18, número 1, diz que os membros do Conselho de Administração não podem fazer declarações ou comentários sobre processos em curso ou questões relativas a entidades sobre as quais atua a respectiva entidade reguladora. Interrogo-me, por isso, sobre o que acontecerá no futuro quando, por exemplo, o Presidente da Autoridade da Concorrência for inquirido sobre a data prevista para encerrar a análise de uma operação de concentração, como aconteceu ainda recentemente a propósito da operação de concentração entre a Zone e a Sonaicom. Dirá que a apreciação estará concluída a curto prazo, como aconteceu, mas violando aí a proibição prevista no artigo 18, número 1, porque se está a pronunciar sobre processos em curso? Não irá responder? Ou, em sentido contrário, pode dizer-se que a lei permite a prestação de declarações para defesa da honra ou para a realização de outro interesse legítimo? A verdade é que, sabendo nós que estes são conceitos jurídicos indeterminados e que a violação deste dever de reserva pode, no limite, justificar a destituição de membros do Conselho de Administração, como resulta do artigo 20, número 4, é de prever que os membros dos Conselhos de Administração usem no futuro de um, porventura, excessivo dever de reserva, que não devia ser necessário, sabendo que eles são escolhidos entre pessoas, supostamente, com formação adequada ao exercício das respectivas funções, como decorre do artigo 17, número 2 da Lei Quadro. Ainda relativamente aos poderes do Presidente, duas observações.
Primeiro, o artigo 23, número 4, confere ao Presidente a possibilidade de vetar, e já há pouco o professor Blanco Moraes falou sobre isto, vetar as deliberações do Conselho de Administração que repute contrárias à lei, aos estatutos ou ao interesse público, devendo o veto ser objeto de uma declaração de voto fundamentada e lavrada na ata. Ora, a partir do momento em que é concedido ao Presidente do Conselho de Administração a possibilidade de vetar decisões com base no interesse público, fica aberto o caminho para, de alguma forma, questionar a ideia de funcionamento colegial do Conselho de Administração. O que, em meu entender, é negativo na medida em que dá um poder excessivo ao Presidente do Conselho de Administração de entidades reguladoras. Por outro lado, ainda uma breve observação que tem suscitado alguma perplexidade em algumas pessoas. É que o artigo 17, número 8, dispõe que o provimento do Presidente do Conselho de Administração deve garantir a alternância de género e o provimento dos vogais deve assegurar a representação mínima de 33% de cada género. Está aqui em causa a aplicação de um sistema de cotas já conhecido. Contudo, e ao contrário da opinião de alguns, eu julgo que não está em causa uma obrigação, mas apenas uma indicação genérica, atendendo à expressão legalmente utilizada, que o Conselho deve ser garantida a alternância. Não há aqui uma ideia de obrigação. Por outro lado, ainda, e relativamente ao funcionamento das entidades reguladoras, prevê o artigo 4º, número 1, a linha C, que as entidades reguladoras devem observar como critério de gestão a gestão por objetivos. Fica por saber por que critérios se deve guiar a gestão por objetivos imposta às entidades reguladoras. É que, por outro lado, de forma algo incoerente, a mesma lei, no artigo 39, refere que as entidades reguladoras devem utilizar um sistema coerente de indicadores de desempenho que reflitam o conjunto das atividades perseguidas e os resultados obtidos. Ora, interrogo-me, será que, à luz desta lei-quadro, é equivalente falar-se entre gestão por objetivos, por um lado, e sistema de indicadores de desempenho, por outro lado? E pergunto-me também, será sensato atribuir a competência para aferir a qualidade dos sistemas de indicadores de desempenho à Comissão de Fiscalização ou ao Fiscal Único, como decorre do artigo 39 desta lei? E, por último ainda, e é uma questão, já vi economistas, o professor Pita Barros no outro dia assinalava justamente isso, será que no futuro teremos entidades reguladoras com objetivos fixados? Mas, pergunto, que objetivos é que irão ser fixados? Será legítimo fixar a Autoridade da Concorrência que deve autorizar por ano 100 operações de concentração? Ou será legítimo dizer que o ICP-ANACOM deve multar X empresas? Confesso que no futuro, o futuro dirá o que é que nos reserva esta gestão por objetivos. Por fim, e como vimos na parte inicial, esta lei-quadro visa reforçar a independência das entidades reguladoras. Não obstante, logo no artigo 9, refere-se que cada entidade reguladora ficará adstrita a um Ministério, o que digamos que não é um bom começo para a independência das entidades reguladoras. Mais adiante, no artigo 45, a mesma lei-quadro refere que as entidades reguladoras são independentes. Afirma-se isto no plano do princípio. E não se encontram, diz o texto da lei, sujeitas à superintendência ou tutela governamental. Porém, o mesmo artigo 45 incorpora um conjunto de exceções que podem levar a que se questione a efetiva independência das entidades reguladoras. Refiro-me, em particular, à necessidade de aprovação dos orçamentos, planos plurianuais, balanço e contas pelos Ministros das Finanças e da área abrangida pelo regulador, como decorre do artigo 45, número 4. Dir-se-á que tal aprovação apenas pode ser recusada mediante decisão fundamentada em ilegalidade, prejuízo para os fins da entidade reguladora, para o interesse público ou parecer desfavorável emitido pelo Conselho Consultivo. Pode até justificar-se, como alguns consideram, esta aprovação por parte do Ministro das Finanças e do Ministro Setorial, considerando que está em causa um mecanismo de controle e não uma vontade de colocar em causa a independência do regulador. Mas a possibilidade de a aprovação daqueles instrumentos essenciais para a atividade de uma entidade reguladora poder ser questionada, a possibilidade do orçamento poder ser questionado à luz do interesse público, conceito juridicamente determinado, leva legitimamente a que se possa questionar se essa possibilidade não coloca em crise a independência das entidades reguladoras, agora supostamente reforçada com esta lei. Por fim, diria que tudo o que está na lei terá que ser aferido a posteriori, em sede da apreciação dos estatutos que neste momento estão a ser aprovados por parte das entidades reguladoras. E não apenas por via dos estatutos, como também por via dos próprios regulamentos internos. O artigo 10º, número 2, consagra a necessidade de serem aprovados um conjunto vasto de regulamentos internos, até nomeadamente em termos de progressão de carreiras dentro das entidades reguladoras, e será nesse momento que nós poderemos fazer o balanço da validade e do contributo que esta lei trouxe para o ordenamento jurídico. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigado ao professor Nuno Cunha Rodrigues, que fez quase um milagre de comprimir vários temas num espaço muito limitado de intervenção antes do almoço.
Eu não resisto a comentar uma expressão, essa expressão de autoridades reguladoras adstritas ao Ministério, há vícios que vêm de longe, porque essa expressão já está no anteprojeto do professor Vital Moreira. Não sei se é uma cópia servil, mas já vem do anteprojeto do professor Vital Moreira. Ora bem, nós ultrapassamos, e bem, devido ao conteúdo das intervenções, largamente o nosso tempo, teríamos, no entanto, um tempo limitado para algumas questões que a existir eu pedia que fossem extremamente concisas e sintéticas, dirigidas a qualquer um dos dois oradores. Bom dia, boa tarde, é mais boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida relativamente a este diploma, relativamente ao Infarmed. Não sendo uma entidade excluída no âmbito do artigo 3º, número 4, mas também não sendo... O Infarmed, não sendo uma entidade excluída no âmbito do número 4 do artigo 3º, mas também não sendo uma entidade prevista no número 3, pergunto-me se entendem ou não que esta lei quadro pode ou não ser seguida pelo Infarmed. Muito obrigado. Eu propunha talvez que as questões que houvesse as juntássemos entre aspas, em cabaz, para depois encerrar os nossos trabalhos. Não sei se há outras questões. Endossava talvez ao Sr. Nuno Cunha Rodrigues. Como eu disse há pouco, a propósito da Constituição, o artigo 267, número 3, consagra a possibilidade de serem criadas por lei entidades administrativas independentes. Agora, é um conceito muito lato que esta lei procurou circunscrever, definindo entidades reguladoras para efeitos de aplicação da lei, que têm as tais funções de regulação económica, por um lado, o que poderia suscitar algumas dúvidas quanto à aplicação da lei ou não ao Infarmed, mas depois a lei, na parte inicial, no seu artigo 3º, número 3, vem definir de forma, a meu ver, taxativa o elenco de entidades reguladoras que estão subordinadas ao âmbito de aplicação da lei. O que significa, consequentemente, que o Infarmed não está sujeito à aplicação da lei, a meu ver. Muito obrigado. Se não há mais questões, eu iria então encerrar os nossos trabalhos com a recordatória que vamos recomeçar às 2h30, peço desculpa, será uma hora de almoço mais encurtada, com um painel integrado pela professora Rosário Ramalho, que vai abordar questões laborais e questões conexas nas autoridades de regulação, e pela conselheira Fernanda Maçãs, que irá abordar fundamentalmente as questões atinentes ao novo regime de incompatibilidades previsto na Lei Quadro. Um bom almoço, até já.